como Deus nos criou à imagem dele, por que na prática nos sentimos tão distantes disso? E por vezes nos sentimos confusas, insuficientes e até perdidas em quem somos. Olá, mulher maravilhosa, preciosa, minha amiga muito bem-vinda. Eu sou a Carla Rodrigues e você está no canal Filhas em Cristo. Então, bora seguir com o nosso papo, né? No nosso último vídeo nós estávamos falando literalmente do começo, né, dessa nossa série Formadas à Imagem de Deus. Então, no primeiro vídeo falamos de sermos realmente formadas à imagem de Deus, porque a Bíblia nos traz essa verdade, e que é olhando para Cristo, que é esse Filho que reflete a imagem de Deus. Então, olhando para ele, nós conseguimos acessar esse caráter, mas que de alguma forma, né, nós não enxergamos essa verdade e por vezes nós não vivemos por meio dela. E para quem ficou comigo até o final do último vídeo, né, eu fiz um convite para que você escolhesse um novo caminho, né? Um caminho em que Jesus fosse a sua própria vida, né? E não que nós estivéssemos ali apenas encaixando ele nas nossas vidas. E para você que tomou essa decisão, se você me permite, eu quero lhe dar dois conselhos, sabe? Que muitas vezes parecem muito óbvios, mas que, se verdadeiramente seguidos, eles realmente mudam a nossa caminhada cristã. Porque, de verdade, nós temos muitas pessoas que se dizem cristãs, que não vivem essa realidade, né? A primeira dela é, de fato, leia, coma, sabe, a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, medite na palavra do Senhor todos os dias, porque literalmente a verdade da palavra é o que vai gerar em nós toda a transformação necessária que nós precisamos diariamente. É ela que vai nos confrontar, é ela que vai nos levar ao arrependimento, é ela que vai nos apresentar esse Jesus que estamos aqui contemplando a cada edição. Então, leia em todo o tempo que você puder. Se você não tiver como ler por conta da sua rotina, né? Eu sei muito bem como, por vezes, uma rotina doméstica ela pode ser bem complicada. Então, baixe a Bíblia no seu celular, no Spotify nós temos ali a Bíblia narrada, né? Então, de alguma forma, introduza a Bíblia diariamente na sua vida. Assim como a palavra, né, o salmista vai dizer, medite nela dia e noite, de dia, de tarde e de noite, porque assim nós seremos sim como essas árvores plantadas junto a ribeiros, né? Porque nós vamos frutificar e florescer através da palavra do Senhor. E a outra é o congregar. E eu digo isso porque, por vezes, nós caímos no engano, né? De que não precisamos estar em uma igreja e congregar em uma igreja para adorar o Senhor, porque somos templo dele. E de fato somos templo do Senhor. E não precisamos dessa estrutura para adorá-lo, porque nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. Mas assim como uma videira, né? Que se ela cresce sem uma estrutura, ela se esparrama pelo chão e acaba podendo ser esmagada ali, né? E perder o seu fruto. Nós também somos assim. Porque se de alguma forma nós estamos sem essa estrutura, nós estamos vulneráveis. E muitas vezes o que pode vir nos esmagar é uma rotina, né, muito puxada, as distrações que nós podemos encontrar, né, as mais diversas distrações do mundo, até as dificuldades que vão nos enfraquecendo. Né? Então, por isso que nós precisamos, e a palavra, assim como a treliça, ela dá essa estrutura, né, para a videira, nós precisamos dessa estrutura para nos fortalecer, primeiramente na palavra, que é o fundamento, sabe, que é esse alicerce que nós teremos, e a congregação, que é o que vai também nos abraçar e nos fortalecer, nos moldar também em caráter e em contribuição no reino de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente disso, né? De como o engano e a mentira do inimigo, quando ela nos encontra vulneráveis e distantes dessa verdade da palavra, né, ela pode nos afastar da obediência à vontade de Deus. Só que antes da gente entrar exatamente no assunto e cumprindo, né, esse fundamento, obedecendo ao fundamento que o Senhor nos deu para este canal, eu quero te convidar a contemplar Jesus através de um texto comigo que está em Romanos 5, no verso 21, que vai nos dizer assim:
Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, 1 Coríntios também, no capítulo 15, Paulo também vai nos dizer exatamente isso, que Jesus, ele é esse segundo Adão, né? Que através do primeiro, que era carne, né, entrou o pecado no mundo, esse pecado que nos trouxe a morte, como nós lemos aqui agora em Romanos, mas também por meio do segundo Adão, que é espiritual, que é Jesus Cristo. Esse pecado, ele é então perdoado, a condenação que pesava sobre nós, ela é perdoada, né? E Jesus, então, ele não vem como esse que apenas nos ensina, né? Mas ele vem como esse que restaura um acesso que foi perdido, que restaura uma vida que foi perdida. E é por isso, né, que nós precisamos começar entendendo essa verdade. Mas e o que Jesus então tinha que restaurar? Por que foi necessário, né, que Jesus viesse para consertar, para refazer aquilo que foi perdido por meio da humanidade ali no início com Adão e Eva? E aí, quando então nós vamos para o texto, né, que embasa toda a nossa conversa de hoje, que está em Gênesis 3, nós vamos entender e ver exatamente esse momento em que a conexão com Deus ela é perdida, né? E explica exatamente o porquê nós precisamos desse agente que é o próprio Jesus, que vai trazer a restauração dessa conexão com o Pai. E explica, inclusive, muitas coisas que nós vivemos hoje em dia, né, na nossa realidade, porque é justamente, né, dentro dessa realidade caída que nós vivemos antes de conhecer verdadeiramente a Cristo. E aí eu quero caminhar com você por partes desse texto, né, de Gênesis 3, para que não fique uma leitura cansativa e eu já vá aqui, né, explanando algumas coisas sobre o texto ao passo que nós vamos lendo. E eu já quero dizer aqui que nós não estamos tratando, né, em pontos teológicos do texto, né, mas o que aquele texto realmente vem nos ensinando e o que nós podemos trazer, inclusive, para a nossa vida cotidiana e para a nossa vida hoje, explicando muitas vezes até comportamentos que nós temos, né, e que nós por vezes não entendemos, mas que são comportamentos inclusive que geram muitas dessas dúvidas e essa desconexão com o Pai que já, né, se apresentou como Pai para nós por meio de Jesus Cristo. Então, o texto de Gênesis, ele vai começar, Gênesis 3:1 vai começar, né, que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela, que também o comeu. E aí, sabe o que vai me chamar mais atenção no texto que nós acabamos de ler? É que o inimigo, ele não chega, sabe, falando para a mulher que ela tinha que desobedecer a Deus. Não chega falando para ela se afastar de Deus. Não, ele chega plantando dúvida. Ele vai e pergunta, né, através da serpente: Foi isso mesmo que Deus disse? E aí, então ele confunde, ele distorce aquilo que o Senhor tinha falado. E aí, aos poucos, ele vai levando a mulher, sabe, a olhar para aquilo que Deus tinha dito com outros olhos. E o problema aqui não foi o ato em si, né? Não foi somente o comer do fruto. Óbvio que isso era desobediência clara da ordem dada por Deus. Mas esse texto ele traz algo muito mais profundo, né? Que a mulher ali ela demonstra, de fato, um desejo de uma autonomia, né? Dessa autonomia de Deus. Porque fica tão claro no texto de que ela passa a desejar o que o fruto lhe daria, né? Então é como se os olhos dela se abrissem de uma forma diferente para aquele fruto. Ela começa a ver que ele é bonito, que parece gostoso, mas ela começa a desejar, né, aquilo que o fruto
lhe concederia essa sabedoria, esse entendimento que a serpente, né, fez com que ela desejasse. E aí, ou seja, é como se ela estivesse pensando assim, se eu comer, eu vou saber tanto quanto Deus. Eu vou saber aquilo que ele sabe, mas não me fala, né? Eu não vou depender dele para saber das coisas. E olha como isso é profundo e carrega muito, né, de como nós vivemos hoje. Porque quantas de nós já nos distanciamos tanto do Senhor por acreditar que nós precisamos conhecer e conhecer para ter mais e mais coisas sem precisar de ninguém? E aí esse caminho, sabe, essa autonomia vazia por motivos errados, ela vai nos levar para um caminho de egoísmo, de uma idolatria por nós mesmas. E vai fazendo com que cada vez mais a gente se desconecte de Jesus, se desconecte da verdade do Senhor. 2 Timóteo 3,6 vai nos dizer exatamente, né, algo conectado com o que nós estamos falando aqui. Porque ele vai dizer assim: entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. E aqui Paulo, né, ele tá falando para Timóteo acerca dos últimos tempos, dos perigos dos últimos tempos, dos acontecimentos dos últimos tempos. E ele nos leva para esse trecho, né, da passagem ali, depois de falar sobre a maldade humana, sobre o esfriamento do amor, né, sobre muitos que vêm para enganar realmente as pessoas e, se possível, inclusive, né, o povo de Deus. Mas aí ele traz esse trecho e ele falou muito comigo quando eu li pela primeira vez. Porque eu fui essa mulher, né, que estava sempre em busca de conhecimentos, de novos ensinos e cada vez mais me distanciando da verdade. Mas eu precisava conhecer, eu precisava aprender coisas novas, falando, né, de um aspecto profissional. E porque eu estava em busca dessa autonomia pelos motivos errados, né? Então eu já falei no nosso último vídeo de como o Senhor ele me curou esse desejo de uma segurança em mim mesma pela ausência de paternidade que eu tive, né? Então, por muito tempo, eu quis me provar, eu quis mostrar que eu era capaz e que eu poderia alcançar coisas que muitas pessoas alcançavam tendo toda uma estrutura, né, que corroborasse para aquilo, mas que eu poderia fazer isso mesmo sem ter essa mesma estrutura. E é nesse ponto que o inimigo, né, ele se aproveita da vulnerabilidade de mulheres que muitas vezes estão de fato feridas por determinadas situações e elas vão buscando, né, nos lugares errados esse preenchimento e cada vez mais se distanciando da verdade da palavra, se distanciando da verdade para a qual elas foram criadas, se distanciando realmente daquilo que o Senhor está nos chamando, né? E aí a gente busca esses ensinos e esses novos conhecimentos com, né, a intenção muitas vezes errada. E aí, para a gente caminhar aqui, né, de forma clara e objetiva sobre esse texto, eu quero discorrer sobre 3 tópicos que vão nos mostrar padrões que, inclusive, nós repetimos ainda hoje, né, e que vão evidenciar claramente por que nós precisamos permitir que Jesus ele venha e ele troque as nossas vestes e ele restaure tudo aquilo que foi perdido em nós. E o primeiro tópico que nós vamos caminhar então é a culpa. No verso 7 de Gênesis 3, vai dizer assim: naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Então, quando a gente observa, né, antes da queda, não havia vergonha da nudez. Mas ao passo que o homem peca e a queda acontece, a nudez agora passa a ser, né, um medo de exposição e rejeição. Antes da queda, não havia necessidade de se proteger, mas agora existe uma necessidade de proteção contra uma talvez rejeição. Porque é como se o homem se desse conta do mal que habita dentro dele e ele pensasse, do jeito que eu estou, como eu sou, eu não posso ser visto. E aí então eu preciso então me proteger. E é onde ele vai e prepara uma veste para ele.
com as próprias mãos, ele vai lá e tenta cobrir aquilo que ele entende que não pode ser revisto ou exposto. E dentro desse contexto, né, do homem se vestir por conta própria e trazendo para nossa realidade, quantas de nós muitas vezes não estamos também com roupas ou máscaras feitas por nós mesmas, para cobrir as nossas emoções, para nos mostrar mais forte do que somos, para nos encaixar, né, para nos adaptar. E isso vai nos distanciando cada vez mais da verdade da palavra e vai fazendo com que a gente, inclusive, tire também os nossos olhos e não perceba aquilo que de fato precisa ser corrigido em nós. E aí a gente caminha para o segundo tópico, né? Que é justamente a ausência do arrependimento. Nos versos 8 a 10 vão dizer assim, né, do capítulo 3 de Gênesis. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. E aí o que a gente percebe, né, com esse texto? Porque quando o homem e a mulher, eles percebem que Deus está ali, no lugar de se apresentar ao Senhor em arrependimento, eles se escondem. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele dá ao homem a primeira oportunidade desse arrependimento. Porque quando Deus pergunta para Adão aonde vocês estão, não é em caráter informativo, Deus sabia onde eles estavam. Mas é para que o homem pudesse perceber o quão distante ele estava de Deus e compreendesse, né, o lugar ao qual ele se encontrava naquele momento. E quantas de nós, né, não tentamos de alguma forma nos esconder do Senhor? Eu mesmo, por muitos anos, fui uma dessas que achei que eu podia me esconder do Senhor, né? Jonas, ele acha que pode fugir do Senhor e ele paga o preço por isso, né? Porque ele paga a sua passagem para ir para uma cidade oposta a qual o Senhor tinha mandado para ele. Então, nós também corremos muitas vezes nesse engano de achar que podemos nos esconder. E aí a gente usa as mais variadas formas de fazer isso, né? A gente se esconde nas nossas emoções, a gente se esconde nas nossas fraquezas, né? Então, a gente usa muitas vezes as nossas fraquezas para justificar comportamentos que nós temos. Nós muitas vezes nos escondemos, talvez até nas dificuldades que se apresentam diante de nós. Então, tudo é usado para que, de alguma forma, a gente fique, né, aonde, de alguma forma, eu estou me achando segura, né, e que ali o Senhor não está me vendo. Mas é um grande engano, porque a palavra vai dizer que o Senhor, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, ele sabe de todas as coisas e ele está em todos os lugares. E o temor do Senhor, né, que é o princípio da sabedoria. E o Senhor nos chama para sermos essas mulheres sábias. Quando a gente vai falar do temor é justamente eu compreender que Deus está me vendo, né? Então, eu sei que esse Deus todo-poderoso, ele está me vendo em todo o tempo. Não adianta eu tentar me esconder, porque o Senhor conhece o mais profundo do meu ser. Então não adianta também eu tentar, sabe, usar essa máscara que nós falamos aqui, eu usar essa roupa que de alguma forma está me protegendo do olhar das pessoas, mas se eu não permitir que o Senhor venha e Ele transforme aquilo que de alguma forma eu estou tentando esconder, sabe, eu vou viver num engano eterno. Eu vou viver nessa aparência, mas eu vou até achar que eu estou caminhando nesse caminho que vai me levar até o Senhor. Mas para eu chegar no final e, infelizmente, né, encontrar uma porta fechada. Então, que nós possamos começar a compreender, sabe? Que será aonde que eu estou tentando me esconder? Será aonde que eu estou vestindo uma máscara e eu estou impedindo que o Senhor, ele venha e ele realmente restaure aquilo que de alguma forma foi quebrado ou perdido? E eu deixe de usar
as minhas fraquezas, as minhas dores, as minhas emoções como muletas para que eu não cumpra aquilo que o Senhor tem me pedido para fazer. E aí a gente vai entrar então no terceiro e último tópico, que é exatamente a fuga das responsabilidades. Porque nos versos 11 a 13 vai nos dizer assim: Quem lhes disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi o fruto. Olha, mais uma vez a gente vendo Deus fazendo uma pergunta ao homem, né? E dando a ele uma segunda chance de arrependimento. Mas ao invés de assumir a responsabilidade por aquilo que eles tinham feito, né? Cada um começou a atribuir a terceiros essa responsabilidade. O homem culpa a mulher, mas em última instância ele está culpando o próprio Deus, porque ele vai falar: foi a mulher que tu me destes, Deus, que me fez comer desse fruto. E aí quando Deus vai para a mulher e fala: mulher, por que fizeste isso? Né? E aí ela vem e fala: não, mas foi a serpente que me enganou. Mas enquanto a Bíblia vai nos dizer em Tiago 1,14, né, que a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Então, quantas de nós estão culpando, sabe, outras pessoas pelas consequências de escolhas que nós fizemos? Quando, na verdade, nós apenas respondemos aos estímulos que, né, fomos expostas e que estavam já dentro de nós. Já havia esse desejo dentro de nós, nós vamos lá, né, e cedemos às tentações, cedemos, ou não só tentações, mas nós fazemos escolhas ruins mesmo, que nos levam, sabe, para caminhos que nós não queremos, mas que são consequências das escolhas que nós tomamos. E aí a gente começa a culpar terceiros, a gente começa a culpar aquilo que a gente não teve, a gente começa a culpar uma pessoa, né, que pode ser estar mais avançada do que nós num processo. Nós começamos a culpar os nossos pais que não entregaram para nós tudo aquilo que nós esperávamos ter, né? Porque as experiências humanas, elas são pautadas em percepção. Eu posso estar aqui querendo passar uma mensagem para você com uma expectativa e com uma intenção. Mas você pode perceber essa mesma mensagem de uma outra forma. Então eu não tenho como controlar a percepção da outra pessoa acerca daquilo que eu estou fazendo. E assim é nas nossas vidas. As pessoas não podem controlar as percepções que nós temos acerca do que elas estão fazendo. E aí isso vai fazendo com que a gente entre, sabe, nesse lugar de não assumir responsabilidade por aquilo que nós estamos fazendo e culpando a outros pelo fracasso que nós estamos tendo, pela estagnação que nós estamos e pelas coisas que nós não alcançamos, talvez pelas consequências que nós enfrentamos, pelas dores que nós estamos passando. Então que a gente possa olhar hoje e começar a assumir responsabilidade por aquilo que nós estamos de fato vivendo, né? E muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo pode não ser apenas uma colheita, né? Pode não ser apenas um resultado de uma escolha ruim que eu fiz, mas pode ser também um processo de amadurecimento que o Senhor está me colocando. E aí eu também não tenho, né, que entrar nesse engano de culpar a terceiros, mas de começar a entender o que eu preciso aprender com essa situação. E trazer para mim, sempre para mim, essa responsabilidade, porque eu não consigo alterar a outra pessoa, eu não consigo modificar a outra pessoa. O que eu consigo fazer é mudar o meu comportamento, é mudar a minha atitude frente às situações. E com base na mudança da minha atitude, eu posso, sim, influenciar e contribuir para talvez uma resposta dessa outra pessoa. E aí, né, como nós falamos no começo, que por um só homem o pecado entra no mundo e nos condena à morte. Agora também por um só homem o pecado ele não mais, né, nos condena, porque por meio de Jesus nós nos encontramos agora justificadas diante de Deus e ele nos concede então a vida eterna. E aí, quando nós então
começamos a entender a nossa responsabilidade frente a tudo aquilo que nós enfrentamos, nós vamos entender, né, que nós precisamos permitir que Jesus ele venha e ele troque essa veste que nós fizemos com as nossas próprias mãos, sabe? Essa veste que ela é tão frágil e enganosa, porque mais adiante, né, no texto de Gênesis, nós vamos ver que o Senhor ele fez, né, vestes de pele de animal para substituir essa roupa de folhas que o homem tinha feito. Então, por nossa conta própria, nós não conseguimos cobrir a nossa vergonha. E é por isso que nós precisamos que Jesus ele venha, sabe? E ele troque essa vestimenta, porque nós precisamos dele para nos colocar nesse lugar, com vestes novas, com vestes que vão nos apresentar diante do nosso Pai. E aí, se a queda me afastou, né, dessa identidade, Jesus ele é esse caminho de volta. Então, de nada adianta nós continuarmos tentando e tentando, sabe, ser melhor através de comportamentos, sabe, comportamentos, e não é porque eu não sou disciplinada, não é porque eu não consigo aprender, não, sabe, é porque eu estou totalmente desconectada da fonte. É por isso que eu preciso de Jesus. Não é que eu não estou tentando o suficiente, sabe? Não é um comportamento religioso que eu preciso incorporar na minha vida, não. Eu preciso entender que só tem um caminho, como nós já falamos aqui, e eu insisto em ser repetitiva, sabe? Porque isso precisa ficar muito marcado na nossa mente. Que não tem como, e a gente insiste muito em tentar fazer. Gente, o que eu tô falando aqui é porque foi exatamente o que eu fiz durante a minha vida inteira. Sabe, durante a minha vida inteira, eu tentei melhorar padrões de comportamento. E eu sempre fui uma pessoa muito aberta a feedbacks e eu aprendo muito com o que as pessoas falam sobre mim. Mas isso me levava a um nível de correção de comportamento, sabe? Mas não me levava para esse lugar onde efetivamente eu me conectava novamente com aquela fonte que me gerou. Então, no fim do dia, certo? Eu me encontrava do mesmo jeito, com uma tristeza que não tinha fim, com um vazio que não era coberto por nada, que nada era capaz de preencher. Então não adianta a gente tentar e tentar e tentar e tentar. Nós vamos fracassar se nós continuarmos tentando nos cobrir com a roupa que nós mesmos estamos fazendo. Então que eu e você a gente permita que o Senhor ele venha assim, ele troque essas vestes e ele nos cubra com aquela que ele mesmo, né, entregou naquela cruz. E aí, como eu falei no primeiro vídeo, né, não basta nós sabermos o que estamos fazendo de errado e não tomarmos, né, atitudes que vão mudar isso. Então, ajudando o nosso cérebro, ajudando a nossa mente a construir esse novo caminho que nós estamos edificando aqui, né, que nós estamos trilhando juntos, eu quero te convidar mais uma vez, sabe, a ser intencional e pegar aí o seu caderno, a sua caneta, e aí você vai parar e vai refletir, sabe, quais mentiras que eu estou contando pra mim, sabe, que eu estou acreditando sobre mim mesma. Quais as responsabilidades que eu preciso assumir hoje e eu ainda estou atribuindo a terceiros? E seja honesta com você, porque o Senhor ele já conhece o seu coração. O Senhor ele já conhece tudo de você, mas ele tá sim esperando que você seja honesta com você, que você se apresente diante dele em arrependimento. Porque sem arrependimento, minha irmã, não tem transformação. E o arrependimento, ele vai partir desse lugar aonde eu permito o confronto comigo mesmo. E é por isso, né, que no próximo vídeo dessa série, nós vamos continuar olhando para dentro e entender como tudo isso que nós falamos aqui moldou como eu me vejo. Porque para nós verdadeiramente aceitarmos, né, e crermos que somos filhas de Deus por meio de Cristo, nós vamos precisar sim curar a forma como nós nos vemos. Então, eu digo mais uma vez, mulher maravilhosa, se inscreva nesse canal, né?
curta e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você, pensou aí agora que vai ser edificada com esse conteúdo. Não deixe, de deixar o seu comentário. Diga aqui se você está gostando da forma como nós estamos conduzindo aqui, igual esse texto de Gênesis 3, era um texto longo e eu não quis ler ele todo para não ficar cansativo. Me diz se você gostou dessa forma, se você tem alguma sugestão também, fique super à vontade para trazer, E se você vê mais alguma coisa nesse texto que pode ser aplicada, à nossa vida hoje, como isso representa padrões de comportamento que nós apresentamos ainda na atualidade, pode ficar também super à vontade para compartilhar aqui conosco. E eu quero te agradecer por ficar conosco aqui até agora. Se você ouviu aí alguns ruídos de crianças, justamente são as minhas crianças, porque como mãe de 3, fazendo esse malabarismo para estar aqui gravando para vocês. Então, já perdoem aí os ruídos, mas são as minhas crianças ali brincando enquanto eu estou aqui gravando esse conteúdo para você. E eu quero te agradecer mais uma vez. Não deixe de ativar o sininho para que você não perca os próximos vídeos dessa série, que o Senhor tem falado muito comigo e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!